O Endrick tira onda na base, tira onda nos profissionais do Palmeiras, tira onda na seleção brasileira e o moleque tá se despedindo, tá? O Endrick vai fazer seu último jogo pelo Palmeiras contra o São Lourenço, tá? Pela Libertadores nessa quinta-feira. O Endrick, Vamp, eu falei ontem aqui, teve uma atitude monstruosa que ele vai presentear 300 funcionários do Palmeiras com uma camisa oficial dele e um pet, sabe aqueles embleminhas que botam taça, tudo na camisa? Vai ser com a foto dele e uma homenagem ao Palmeiras e a esses funcionários. Ou seja, o moleque se despede como ídolo, dentro e fora de campo, não tem polêmica nenhuma envolvendo o Endrick e se despede como ídolo, né, Vamp? Dá pra dizer que esse moleque foi ídolo com 17 anos? Lógico, ganhou tudo na base do Palmeiras, convocado para a seleção, todas as seleções de base ali, sub-15, 17, 20, profissional, ganha títulos, vários títulos com a camisa do Palmeiras, sai por cima. O pai dele trabalhou, o pai dele era funcionário do Palmeiras também, trabalhou lá dentro, né? Então é um menino que vai com a cabeça boa, todo sucesso, desejo toda a sorte do mundo, né? Sempre de vez em quando eu falo com o pai dele joga no Ajax, da Vila Rica, um time amador. O pai dele bate uma bola também. Caramba! Joga no Ajax lá do meu amigo Jajá. Então que ele que continue o sucesso, né, ao lado do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Bellingham, do Mbappé, né? E tem a Copa América aí agora. Tá lesionado ainda, tem um problema na coxa, né? Tava lesionado. Mas deve jogar, quinta-feira joga. Joga e é um menino da hora, a gente torce. Não só por ele, como tá surgindo aí o Estevão, o Luiz Guilherme, o Wesley no Corinthians e outros aí que vai pelo Brasil surgindo, eu como ex-atleta, sempre torcendo, principalmente para os garotos que é mais humilde, né? E o Endrick demonstra essa humildade e tem que dar mesmo essas camisas. Tem esse aí? Programa de informação, mostra. Pode mostrar, na hora do assunto você mostra. Vamos mostrar. E aí, é isso aí, Tico. Tá chegando o momento e a gente também vai torcer aqui, né? Por exemplo, na Europa eu torço pro Real Madrid. Eu sou Real Madrid. E aí vai ver Endrick, Rodrigo, Bellingham, Flamini, Camavinga, o Toni Kroos. O Toni Kroos sobe a hora de parar, né? No auge mesmo, né? Campeão espanhol, final de Liga dos Campeões e Eurocopa dentro da Alemanha. Olha que cenário. Igual tudo que você imaginar, ele tem. Tudo o Toni Kroos tem. Mas já que eu não te perguntei nada sobre o Toni Kroos, né? Porque você não sabe. Que você não sabe o que é o Toni Kroos. Toni Kroos é um alemão, viu? Que ganhou tudo, campeão do mundo, de tudo. E o Endrick poderia estar ao lado do Toni Kroos. Não vai estar. Não vai estar. O Toni Kroos se despediu como lenda, como o Luka Modric também. Graças, leyenda. Que foi a homenagem da torcida do Real Madrid pro Toni Kroos. Agora, sai o Toni Kroos e vai chegar esse menino no Real Madrid. É um moleque que acabou de fazer 18 anos, Bruno Prado. É um moleque que virou ídolo do Palmeiras com 17. E a gente falou isso aqui ontem. É o mais jovem ídolo da história do Palmeiras. Nunca ninguém foi ídolo do Palmeiras tão cedo como foi o Endrick. Com 17 anos. Sai com a experiência profissional de ter sido protagonista num título brasileiro. Sai com a experiência profissional de ter feito gol em seleção brasileira sem sentir pressão nenhuma na seleção contra a Inglaterra e Espanha. E chega nesse Real Madrid. A gente sempre diz, né? Você mesmo lembrou ontem que o Vinícius Júnior demorou 3 anos para chegar no auge no Real Madrid. Mas você acha que o Endrick já pode chegar recebendo chances? Porque vamos ser sinceros, Bruno, o Endrick é muito mais jogador que o Joselu. Sim. Tudo bem, fez 2 gols aí heróicos agora, vai ficar marcado na história do Real, mas bola, o Joselu não chega aos pés do Endrick. Ele vai ter oportunidade de jogar. O Real Madrid não tem tantos atacantes assim, até em quantidade mesmo. O Mbappé deve chegar, acredito que eles não anunciaram ainda porque vai jogar a final da Champions, isso deve ficar para depois da final de sábado da Champions League. Mas, ao que tudo indica, não tem uma outra opção para o Mbappé a não ser o Real Madrid, né? Não tem nem especulação de nada. Então, isso deve ser confirmado. O Endrick vai ter chance durante a temporada, vai jogar. Pode não ser um titular logo de cara, isso é até normal. Você tem lá o Rodrigo, tem o Vinícius Júnior, aí chega o Mbappé. Então, ele vai ter que
cavar o espaço dele e com paciência, com calma. Eu não acredito que, até pelo histórico, né, não é um palpite no escuro, pelo histórico dos meninos que foram para lá, o Vinícius, o Rodrigo, ele não vai chegar ali com uma responsabilidade logo de cara de ser um dos craques do time. Ele vai chegar como um garoto que o Real Madrid aposta a longo prazo, né? E o Endrick acho que vai ter essa tranquilidade. E aí cabe a ele também entender esse papel. Eu citei ontem no Canelada o Vitor Roque. O Vitor Roque chegou em janeiro no Barcelona e já está empresário reclamando que o cara não joga. Calma, o cara é um garoto que saiu aqui do Brasil agora também, acho que muito bom, muito promissor. E é natural que demore um pouco para ganhar seu espaço, né? E aí já, com meses no clube, já está empresário reclamando que o cara não joga. Calma, o Endrick também vai chegar nesse estágio. Pode acontecer tudo mais rápido, ele pode chegar, entrar num jogo, fazer gol, entrar no outro, faz gol de novo e pode ganhar muito rápido o espaço dele. Mas o natural é que ele chegue atrás de outros jogadores. O Real Madrid enxerga, apesar de muita grana que pagou, enxerga como um garoto que, se estourar daqui a 2 anos, está tudo bem. Não precisa chegar agora e ser o craque da próxima Champions League. Se acontecer, ótimo, mas eu acho que nem é isso que o Real Madrid espera dele agora. Então, com calma, com paciência, ao lado de outros grandes jogadores e um elenco jovem. Real Madrid hoje tem um elenco jovem. Ainda mais vai sair o Kroos, vai diminuir ainda mais a média de idade. O Bellingham é jovem, o Vinícius é jovem, o Rodrigo, Camavinga, o Tchouaméni, é um elenco bem jovem do Real Madrid. Então ele vai ser mais um garoto mais novo que os outros. O Mbappé, que também está chegando ainda, é um jogador jovem. Então acho que tem tudo para dar certo se ele entender bem o lugar dele, né, sem essa precipitação, essa ansiedade como está acontecendo com o Vitor Roque. Agora, Piperno, uma coisa que tem em comum, várias coisas em comum, entre Endrick e Vinícius Júnior. O Endrick se destacou muito cedo no Palmeiras, o Vinícius Júnior muito cedo no Flamengo. Eu lembro que no Flamengo, eu cobria o clube quando o Vinícius Júnior estava no Sub-14. E falavam, tem um moleque no Sub-14 que ele decide tudo que é jogo. Anota, Vinícius, esse moleque vai arrebentar. Se destaca na base do Flamengo. Claro que não teve conquistas como o Endrick na base do Palmeiras, mas se destacou muito na base do Flamengo. Vai pro Real Madrid quando completa a maioridade. O Endrick é a mesma coisa. E além do talento dos dois e desses pontos em comum, tem outro que é o seguinte: a postura fora de campo, né? Você não vê Vinícius Júnior envolvido em polêmica, nunca. Você não vê Endrick envolvido em polêmica. Claro, pro Endrick é muito cedo. É muito cedo. Mas pro que ele conquistou tão rápido e de forma precoce, você não vê ninguém falando mal do Endrick. Pelo contrário, vai agora homenagear os funcionários do Palmeiras. Foi treinar sozinho no Nacional, que é um clube lá na Zona Norte ou Leste? Oeste. Na Zona Oeste de São Paulo, que a gente recebeu a informação que ele estava treinando sozinho com o pai, porque ele estava triste, porque não estava recebendo tanta chance, não estava aproveitando as chances. Ou seja, tem muitas coisas em comum com o Vinícius Júnior, o Endrick, né? Inclusive esse lado da boa postura fora de campo, por enquanto. Leandro, eu sempre fui Vinícius Júnior Futebol Clube. Quem trabalha comigo desde lá de trás sabe disso. Quando esse garoto foi pro Real Madrid em 2018, eu fui torcendo demais para ele, porque primeiro que eu achava o Vinícius dono de um potencial extraordinário. Segundo que, desde o início, ele é um jogador que me impressiona muito pela dignidade com a qual ele trata a carreira dele, pelo comprometimento que ele tem com o trabalho dele, com esse negócio chamado futebol. Ele não foi lá para a Europa para ser o craque zoeira, o craque de rede social. Não, ele foi lá para jogar bola. Ele foi lá para jogar bola e apanhou muito no começo, a gente já falou várias vezes sobre isso. O Zidane não era um técnico que morria de amores pelo futebol dele. Ele, inclusive, correu o risco aí de ser emprestado, não quis. Teve gente no Real que teve que bancar essa aposta. E ele presidente. Exatamente, o presidente bancou. Você vê, você lembra, né? Foi melhor que a gente, o episódio lá do Benzema, por exemplo. O Mendy, que era o louco. Fim labial, então. Semifinal da Champions com o Chelsea, ele na ala direita mesmo. Exato, 3 zagueiros, ele exato. na ala direita mesmo. Olha assim, o tanto de provações pelas quais esse rapaz passou. E venceu todas, driblou todas, e hoje é um dos maiores jogadores do mundo. Segunda coisa, eu acho que hoje o Vinícius Júnior é o personagem mais importante do futebol mundial, pelo que ele joga e pelas lutas que ele resolveu abraçar, que são fundamentais, coisa que muitos personagens, talvez até maiores que ele em outros momentos, acabaram ignorando. Ele não. Ele enfrenta
também essa diversidade de peito aberto e vai se tornando um símbolo em relação a isso. Agora, o Endrick chega à Espanha maior que o Vinícius. Maior que o Vinícius e maior que todos os outros garotos que a dupla Real Madrid e Barcelona já contratou. Por quê? Porque ele chega à Espanha com o status de titular de seleção brasileira. Isso jamais aconteceu com esses garotos aí de 18 anos. Né? Garotos contratados ainda mais jovens, adolescentes e tal, e que só puderam desembarcar na Espanha aos 18 anos. Então, isso também vai dar a ele uma outra carga de responsabilidade. E aí, ele vai ter que, desde o momento em que pisar em Madrid, está muito consciente, e eu acredito que ele esteja, pela personalidade dele, por tudo que ele demonstrou até hoje, pela abnegação dele também, pelo comprometimento dele, que ele vai ter que ouvir, sobretudo, o técnico Ancelotti. Quer dizer, não é empresário buzinando no ouvido, não é alguém da família, não é a parça, não é... Não. O mestre dele é o técnico mais vencedor do mundo hoje, um italiano chamado Carlo Ancelotti, que, aliás, já encheu a bola dele. Então, esse é o cara em quem o Endrick vai ter que ter como espelho. Agora, só uma curiosidade rápida, né? Aliás, duas. Pela primeira vez na história, o Real Madrid, ele tem mais jogador da seleção brasileira do que da seleção espanhola. A lista divulgada pelo técnico da seleção espanhola hoje tem só 3 jogadores do Real. O Nacho, o Carvajal e o Roselu. Que, convenhamos, nenhum dos 3 é aquele cara para arrancar suspiros aí do torcedor. Em compensação, tem Militão, Rodrigo, Vinícius Júnior e agora o Endrick. 4-3. E teve a despedida do Felipe Anderson lá na Lazio, onde ele é ídolo, e ele foi embora ovacionado. Isso é importante a gente falar, porque geralmente quando um jogador volta da Europa, as pessoas acham que ele está em decadência. Ah, parou de render na Europa, vai voltar para o Brasil. O Felipe Anderson não. É bom deixar claro que o Felipe Anderson era titular absoluto da Lazio. A Lazio queria renovar com o Felipe Anderson, um dos principais destaques do time. Parece, aí eu acho que o Bruno vai saber melhor do que eu, que ele tinha até propostas da Inglaterra e ele quis voltar pro Palmeiras. Falava muito da Juventus, E eu acho que tinha do West Ham também, não? Ele jogou lá já, no West Ham. Eu acho que tinha também alguma sondagem. Eu li alguma coisa sobre isso, mas a Juventus, então, fez proposta, que é um gigante europeu. Agora, o que é bom deixar claro é que ele quis voltar pro Brasil. Por quê? Porque ele acredita que ele possa estar na seleção brasileira na Copa do Mundo. É isso. O Felipe Anderson, então, não tá voltando em fim de carreira, não tá voltando porque tá mal. Pelo contrário, a despedida dele da Lazio ontem foi ovacionado pela torcida e é um baita jogador, né, Vamp? Fracasso de bola, gosto muito, né? E, de repente, eu nem sei, assim, a gente não sabe como vai ficar o caso do Paquetá. Se por acaso o Paquetá vinha a ser cortado, eu convocaria ele. O lugar do Paquetá ou o Rafael Veiga, um dos dois. Gente, o Paquetá não vai ter como ele ser convocado nesse processo todo, né? Eu acho meio bizarro. Tem a Copa América. Tá na lista ainda. Tá na lista. Mas eu acho meio bizarro. Não, isso assim, se por acaso... Cara, eu acho bizarro. Tá rolando uma investigação como essa. O cara já tá comprovado que ele tá sendo investigado mesmo. E que há indícios de que ele possa estar envolvido. Aí eu acho grave. Vocês convocariam quem pro lugar? Um exemplo assim, se por acaso vier a CBF não... No lugar do Paquetá, ou o Felipe Anderson ou o Rafael Veiga. Na minha opinião, dos dois. O presidente da CBF falou que vai resolver amanhã, terça-feira, essa situação do Paquetá. Quem pro lugar tem? E é ele que vai decidir. Meia tem menos que lateral até. É uma posição bem difícil. Oxi, tá complicado. O Andréas, o Dorival trouxe aí, antes era o Veiga com o Diniz. O Felipe Anderson tem bola tranquilo pra trás. O Veiga tá muito mal. Mas já era convocado, né? Sim. O Felipe Anderson também já foi convocado, então joga muito. E eu vi a despedida mesmo dele ontem. Ele ontem completou 150 jogos seguidos, né? Seguidos, sem machucar. Olha isso. O cara tá no auge da carreira. Ele fez 236 jogos com a camisa da Lazio, 151, né, Pedro? Consecutivo, recorde na Europa. Olha isso. E aí, é muito bom a gente deixar claro que esse cara não tá voltando pronto, agora eu vou tirar férias no Brasil. Que a gente sabe que tem. O Rames Rodrigues é um exemplo. Rames Rodrigues veio pro Brasil tirar férias e foi contratado. O Felipe Anderson, não. Cara, olha o número que o Vamp acaba de dizer. 150 jogos consecutivos, sem ser poupado esse cara fez. Ou seja, o cara vai chegar um monstro no futebol brasileiro.
fisicamente ele vai chegar um monstro. Futebol na Europa é muito mais forte que aqui, muito mais corrido, muito mais disputado, e o cara fez 150 jogos seguidos. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Né, Bruno? É um jogador que ele vai tornar esse Palmeiras, como dizem, mas o Hendrick vai embora. Mas o Felipe Anderson devolve esse patamar, né? O Felipe Anderson é muito bom jogador, pode jogar aberto, pode jogar por dentro, né? Um meia que tem essas características, né? Ele já jogou várias vezes pelo lado, como outros meias jogam pelo lado. Scarpa é um meia que gosta de jogar pelo lado, o Everton Ribeiro também era um meia que gostava de jogar pelo lado, e ele pode jogar centralizado também. É um jogador muito bom, né? Um jogador que está bem fisicamente, como foi falado aqui, ele está jogando com uma grande sequência ali na Lazio, e fez uma carreira muito boa na Itália. Quando ele saiu da Lazio, ele não foi muito bem, nem no Porto, nem no West Ham, aí voltou para a Lazio. E lá ele foi um cara aí que na última década aí da Lazio ele foi um dos grandes destaques do time. A temporada passada da Lazio foi muito boa, o time foi vice-campeão italiano na temporada passada, classificou para a Champions. A atual time ficou em 7º, né? Pegou uma vaga para a Europa League. E o Felipe Anderson é um cara que pode jogar ainda por alguns anos muito bem aqui no Brasil. É um ótimo reforço do Palmeiras. O Palmeiras está precisando mexer um pouco na sua equipe, né? O Palmeiras esse ano ainda não jogou bem. E ele é um cara que pode dar uma alternativa muito boa para o Abel tentar mexer na equipe do Palmeiras. Agora, o Felipe Anderson, Piperno, voltando para o Brasil, pode ser o grande nome do futebol brasileiro? Você acha que ele tem bola para ser o principal jogador do futebol brasileiro? Porque sempre quando a gente fala de principais jogadores do futebol brasileiro, a gente fala do Hendrick, a gente fala do Hulk, a gente fala do Arrascaeta, que para mim já não entra mais nessa disputa porque fica muito tempo sem jogar, fisicamente está muito comprometido. A gente falava 1 ano e meio do Gabigol. Dá pro Felipe Anderson entre os principais jogadores de futebol brasileiro, e se jogar o que estava jogando na Europa, pode ser até o principal? Ele é um jogador de muito bom nível, ele pode sim mudar muito, inclusive o nível do time do Palmeiras. Agora veja, o Felipe Anderson, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é um ótimo reforço. Agora, a questão é como é que vai jogar o Palmeiras, porque, veja, eu acho que o Palmeiras nesse primeiro semestre, pela forma desorganizada de jogar, e o Palmeiras não jogou bem nesse primeiro semestre, não foi um time com a organização característica de todos os Palmeiras desse ciclo Abel. Eu vejo esse Palmeiras do primeiro semestre de 24, talvez a pior versão, né, daquela virada de 2020 para cá, 20 para 21 para cá. Então, esse Palmeiras não conseguiu nem tirar do Hendrick aquilo que o Hendrick pode dar de melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Hendrick, num time melhor, mais organizado, ele vai mostrar muito mais do que jogou aqui. Então, se nem o Hendrick, nesse primeiro semestre, foi capaz de jogar tudo que se esperava, imagina o Felipe Anderson. A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan, tá? Em 8 segundos, falando aí do reforço do Palmeiras, tá? Do Felipe Anderson. Sai o Hendrick, entra Felipe Anderson. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí dessa situação do Felipe Anderson. Só deixando claro, foram 3 temporadas completas sem perder nenhum jogo. Sem perder, né, que a gente tá falando, sem ficar fora do time em nenhum jogo. Ou seja, 151 jogos seguidos até esse domingo. O Felipe Anderson agora vai ganhar 1 mês de férias, era uma coisa que o Vamp até falava, né? O Vamp falava, cara, será que esse jogador vai voltar? Como o Thiago Silva, que tá botando os jogadores que veio da Europa agora, é final de temporada. A janela abre 10 de julho só. Então vai ter esse mês de férias aí. E ele se apresenta ao Palmeiras no início de julho, que é quando inicia o contrato do Felipe Anderson com o clube. Então chega no auge, chega voando,